Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo, mais um podcast Link 360. Como prometido, a gente falou de trazer pessoas bem diferentes, com histórias diferentes, para poder contar aqui para vocês, e hoje não seria diferente, né, partner? Isso aí, bem-vindo todo mundo aí que está assistindo. Hoje o assunto é daqueles que me arrepia. Acho que a gente trouxe um convidado bem irreverente aqui, acho que é uma história muito legal para vocês. Eu vou deixar você fazer as honras de apresentar o Guilherme certinho, mas acho que o assunto hoje vai render. Então tá bom, vamos lá. Bom, recentemente, a gente pode falar recentemente, eu conheci o Guilherme Figueiredo como piloto, tá? Olha só, piloto. Mas o Guilherme, ele é empresário, ele é engenheiro agrônomo, ele é diretor comercial da Grosset, uma das maiores empresas do país dentro do segmento agro, né, Guilherme? Por favor, bem-vindo, muito bem-vindo. A gente está muito contente aqui, tá te recebendo, para você contar um pouquinho da tua história para nós. Obrigado, é um prazer aqui estar com vocês, né? Eu, como você falou, sou engenheiro agrônomo, né? Sou diretor comercial da Grosset e hoje estou realizando um sonho, me tornar piloto depois dos 40 anos. É um desafio muito grande para mim, eu quero compartilhar toda a minha experiência, minha história com vocês e mostrar que é possível sim, né? Você partir do zero depois de uma certa idade, mas com muito foco, muita determinação, você conseguir resultados e evoluir naquilo que você deseja. E como é que foi esse processo do engenheiro agrônomo, empresário, diretor comercial e de repente piloto da Porsche? Bom, é uma história bem interessante porque eu sempre fui um apaixonado pelo automobilismo. Eu lembro muito bem de 1986, Ayrton Senna com a Lotus Preta, 87 o campeonato Nelson Piquet. Meu pai fez eu acompanhar muito Fórmula 1, né? E virei fanático pelo Senna, né? Como muitos. E para mim foi uma dor muito grande a partida dele, aquilo foi um trauma. E naquele ponto, o meu pai parou de assistir Fórmula 1 e nunca mais assistiu uma corrida. E eu, na corrida seguinte, eu já estava assistindo. E ali eu percebi que eu não era só um fã do Ayrton Senna, eu era um fã de automobilismo. Uhum. E sempre acompanhei várias categorias e sempre tive um sonho de correr alguma categoria, ter essa oportunidade, de repente começar no kart e tal. E eu, né, por vários motivos na minha vida, eu acabei não me proporcionando isso, não tinha condições também, porque exige uma condição mínima. E segui minha vida, né? Fiz agronomia, me formei cedo, comecei cedo a trabalhar, ter minhas responsabilidades na empresa, participei da expansão internacional, né? Na época a Grosset participava somente do mercado paraguaio, né? Fora o Brasil. Então eu participei de toda a expansão internacional, foquei muito todos esses anos e em determinado momento surgiu uma oportunidade de patrocinar um piloto da Porsche Cup, que é o Peter Ferter, né, pela carreira, e a partir dali começou tudo. Quem abriu as portas então do automobilismo de volta para você foi o Peter, que já corria uma categoria da Porsche também, é isso? Isso. E como foi para você, assim, de fato, estar atrás de um volante? Foi através de um convite do Peter? Você fez, assim, acho que quem está assistindo a gente tem 40 anos, ou mais ou menos. Quer saber como que começa? Como se torna um piloto? Bom, eu com mais de 40 anos, eu comecei a jogar beach tênis. Ou seja, né? Bem diferente, diferente. Mas tem muita gente que está se dedicando muito ao beach tênis, ao paddle e, inclusive, a maratona, as corridas, né? O Ironman. Então eu tenho um amigo que me inspirou também por isso, porque ele se propôs a fazer um Ironman. E ele se dedicou tanto e ele foi muito bem e está realizando um sonho também. Então também são várias inspirações. Acho que eu conheço esse teu amigo.
é o Kleber. Ah, o Kleber, não, Fararo. achei que era o Tavarnaro. Também, o Carlos Tavarnaro, tem o Igor Kritsky, né? Que também são pessoas que me chamaram a atenção, né? Eu torci muito por eles. Eles foram lá, realizaram um desafio. Eu falei, poxa, eu posso também, né? E patrocinando o Peter, eu comecei a conviver no meio da Porsche Cup. Que era muito diferente de outras categorias que o Peter já corria e nós patrocinávamos. Aí eu percebi que ali é diferente. Ali você, além de ter uma competição de alto nível, pessoas se dedicando e fazendo uma corrida, um campeonato muito bem, são empresários, na sua grande maioria, e são apoiados por empresas importantes do Brasil. Então, grandes decisores empresariais do Brasil estão lá. Então, como network, eu considero a Porsche Cup um dos maiores locais para fazer network em vários setores. É um network multissetorial, então, grandes empresários de vários segmentos. Mas ali, convivendo com o Peter no dia a dia ali do fim de semana e acompanhando, eu falei, não, isso aqui é fantástico, né? Eu preciso participar mais. Aí eu comecei a trazer clientes para as corridas, comecei a levar premiados por desempenho da empresa, né? Então, e cada vez mais fui me envolvendo, aí minha família junto, minha esposa, meus filhos acompanhando, até que um dia eu conversando sempre nas corridas, o Peter falava, você tem que correr, tenta, você gosta, né? Tenta, vamos, putz, mas não sei como é que eu vou fazer e tal. De repente ele me deu de presente um teste. Aí, numa corrida em Interlagos, eu vim 2 dias antes da corrida e participei de uma experiência com um piloto profissional, com toda uma equipe de apoio, me ajudando, fazendo todo o acompanhamento. E aí eu dei lá 10, 11 voltas no circuito, acompanhado com um piloto profissional, e ali não tem mais volta, me tocou. Né? Ali eu falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso realizar isso uma vez, pelo menos, na minha vida. E aí eu também entendi que aquilo não era para realizar somente um sonho de corrida. Eu preciso trazer pessoas e empresas comigo, né? Que tenham a mesma oportunidade que eu tive de patrocinar um carro na Porsche Cup, que é colocar nossa marca num patamar elevadíssimo, né? Você eleva o conceito da tua marca, estando associado a marcas de destaque. Você consegue promover uma experiência incrível para essas empresas estarem lá e levarem seus funcionários ou seus clientes e parceiros para construir uma experiência de relacionamento também espetacular. E aí eu trabalhei nesse projeto durante 1 ano, para daí, em 2025, né, com os nossos parceiros que estão aqui comigo, a gente iniciar todo esse desafio. Muito legal. E tem corrida, né? Tem corrida sábado. Provavelmente esse podcast vai passar bem mais lá pra frente, mas inclusive o Guilherme tá aqui porque sábado agora você corre aqui em São Paulo, né? Qual que é a expectativa? Eu tô muito animado, tô uma expectativa grande de evoluir, porque isso foi realmente o que eu fiz durante todo o ano, evoluir a cada etapa, né? Porque como eu nunca pilotei, eu tive que aprender do zero técnicas que são básicas, né? Pressão de freio, né? Tomada de curva, ponto de aceleração. Então, assim, muitas técnicas são muito básicas para os pilotos que já praticam de certa maneira, kart e tal. E para mim foi uma novidade. Então, a cada corrida eu venho acrescentando alguma técnica, algum ponto positivo. Eu estou bem confiante, eu venho crescendo a cada corrida. Então, a primeira corrida eu abandonei por um acidente, a segunda corrida eu terminei em quinto colocado, a terceira corrida em quarto, a última corrida agora eu terminei em segundo. Então, chegou a hora, né? Chegou a hora, né? Mas também meu objetivo é terminar bem, baixar meu tempo, terminar numa colocação de pódio,
para quem sabe, de repente, brigar por uma vitória na minha categoria. Eu tenho uma corrida na sexta e tenho uma corrida no sábado. São 2 etapas. E eu acho que a oportunidade de correr em Interlagos também é diferente, né? Então você tem 2 corridas em Interlagos, acho que não tem como não se divertir em Interlagos, não lembrar do Senna, não lembrar acho que daquilo que a gente via na TV. Eu costumo dizer, acho que as pessoas do automobilismo falam que Interlagos é um templo, né? E eu acho que quando você tá na pista de Interlagos, deve passar uma sensação assim indescritível na tua cabeça. Ah, com certeza. E lembro muito da minha infância, né? Lembro a época que eu acompanhava o Ayrton Senna. Eu tinha uma mania, assim, eu era tão fã de automobilismo que eu ficava desenhando as pistas. Acho que todo piloto tem um pouco isso, né? Mas eu desenhava as pistas, eu decorava, eu sabia, porque eu assistia a corrida, assistia os treinos, eu era bastante ativo, né? Eu brinco que dos meus 6 anos de idade até hoje, eu acho que eu assisti 60%, um pouco mais da metade das corridas de Fórmula 1 tiveram em todo esse tempo. Eu não perco corrida, eu assisto mesmo. Meu Deus, é um número grande aí de horas dedicados, né? Escute, tem uma história muito boa que eu gostaria que você contasse aqui, que é a respeito do seu capacete. Até para o pessoal, depois a gente coloca aqui uma imagem mostrando o capacete, porque ele é realmente lindo, não deu para trazer, o capacete está guardado porque tem corrida no sábado, mas conta para nós aí, para quem está ouvindo a gente, a história do capacete. Eu como essa decisão de correr é recente, eu nunca pensei num capacete, eu não tinha nunca idealizado um capacete, apesar de eu desenhar pistas, eu nunca desenhei um capacete. Eu desenhava o capacete do Senna, do Piquet, do Barrichello, eu gostava de desenhar o capacete dos meus ídolos, né? E o dia que eu contei para os meus filhos que o papai ia correr, na hora, mas exatamente na hora, minha filha com 7 anos de idade na época, falou: eu quero desenhar, posso desenhar teu capacete? Eu falei, pode. Daí ela desceu, pegou várias folhas em branco, né? Pediu para que eu desenhasse a base, né? Pelo menos o desenho principal para ela desenhar, para ela colorir. E aí o primeiro desenho, ela já decidiu e fez um desenho que hoje é o capacete. Então ela desenhou representando ela, que é a parte rosa do capacete. Então toda a parte inferior do capacete ele é rosa, representando tudo que ela gosta de fazer. Lutar judô, dançar balé, as bonecas, tem a estrela, coração. Então tudo que ela gosta, ela colocou ali. Na parte de cima, representa o Henrico, meu outro filho, irmãozinho, onde ela colocou os brinquedos dele, o que ele gosta de brincar, né? Meu filho, na época tinha 5 anos, colocou lá o dinossauro, o tubarão, o Fusca, os carrinhos e tudo que ele gosta, a bola de futebol, tudo que ele gosta de fazer. E para unir as duas partes, ela colocou uma aliança. Então existe uma aliança dourada, né, unindo essas duas partes e representando a mamãe e a minha esposa, a Fernanda. Colocou os 3 nomes no capacete, a data de nascimento de todos, que fica na parte superior. E eu fiz uma exigência para ela, falei, olha filha, só uma coisa que o papai quer, que você coloque um triângulo, que foi o momento que eu decidi na minha vida de equilibrar as forças, que é o trabalho. Então o triângulo representa o trabalho, a minha família e o eu. E eu sinto que hoje a Porsche Cup, né, pelo automobilismo e pela categoria que é a Porsche Cup, pelo que ela está me proporcionando, ela está preenchendo essa parte importante que é o eu, que está representado ali junto com os 2 ângulos do triângulo família e trabalho. É geralmente o ponto que a gente esquece, né? Eu acho que é um gancho muito legal, porque eu acho que quando a gente tá falando do eu, a gente costuma ser egoísta, né? A gente pensa, nossa, eu vou pensar em mim. E se a gente não tá bem, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não cuida da nossa mente, a gente acaba acho que cuidando das pessoas que a gente ama, não podendo estar bem com a nossa família ou com o nosso trabalho. E eu queria uma dica tua, porque assim, não deve ser fácil. Hoje você tem um cargo de diretor de comercial numa empresa que está em expansão internacional constante. Acho que você chegou a comentar comigo que são mais de 100 colaboradores embaixo do teu guarda-chuva? Não, no meu time sim.
100 lidero colaboradores, 100 você pessoas. imagina que você pai de 100 filhos aí, que a gente sabe que exige uma atenção, o pilar família, o pilar automobilismo. Como equilibrar isso? Você é um cara muito metódico, você criou uma rotina, você acorda cedo, pratica exercício. Eu queria que você desse um pouco de uma dica, porque acho que na geração aí que a gente, cada hora é burnout, atrás de burnout, muita coisa na cabeça. Como a gente consegue conciliar todos esses pilares que não são fáceis? Você sabe que a corrida me ajudou muito a equilibrar as outras duas pontas. E primeiro que eu tive apoio muito forte da minha esposa e dos meus filhos. Eles me apoiaram muito, eles entendem muito a minha rotina, né? Eu sou uma pessoa que acordo muito cedo, acordo antes das 5 da manhã, vou para academia, que é o único horário que eu consigo fazer academia, das 5 às 7. Deixo os treinos no simulador para de noite, muitas vezes depois das 10 da noite. E tenho conciliado com a minha família muito bem isso, e com o trabalho, com os horários. Mas é o seguinte, a corrida me ajudou nas questões de casa. Eu dar mais valor e aproveitar mais o tempo que eu tô dedicado a eles, como eu aproveito o tempo que eu tô dedicado ao treinamento da corrida. Usar o mesmo peso. Eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho para treinar ao máximo. Então eu preciso aproveitar o tempo que eu estou com eles ao máximo. E aí você ganha objetividade. Linkando com a objetividade, tem a tomada de decisão. Então no trabalho, me ajudou muito na tomada de decisão. Então na pista você precisa você toma a decisão o tempo inteiro. Então você precisa ser objetivo, tomar decisão e acertar. E na empresa é a mesma coisa. Então você precisa ser mais rápido, mais eficiente, tomar decisão com mais eficiência. Então me ajudou nisso. Então eu já não protelo uma decisão, eu já não... se a decisão ela já pende para um lado, de um certo problema, eu já imagino que ele vai para um lado, eu já tomo aquela decisão e sigo. Não fico tentando, porque isso desgasta. Então eu acho que esse triângulo, essas três forças, elas se completam. Uma ajuda a equilibrar a outra. E é bem isso, né? Bem montado. Agora, esse acordar para malhar das 5 às 7, meu Deus. Você tá dentro dos índices de homens de sucesso que a gente sempre vê, né, na internet. O cara acorda muito cedo, dorme tarde, poucas horas de sono. E aí tem toda essa complementação aí, né? E como é que é a tua família quando você tá dentro do carro? A tua esposa não fica muito nervosa? Teus filhos, eles conseguem curtir o momento ali? Como é que é para conciliar? Eles conseguem curtir. Eu acho que a minha esposa, ela é muito parceira. Eu pedi para ela sempre estar comigo, porque ela realmente me traz uma tranquilidade muito grande. Ela está em todas as corridas e todos os treinos. E é uma força assim muito grande para mim, então e ela entende isso e é muito parceira. Os filhos adoram, eles estão ali brincando, estão se divertindo, curtem a corrida, não tem medo. Ela também não tem medo, ela fica um pouco ansiosa ali, né? Ela me conta, né, depois que fica até um determinado tempo na corrida e depois a metade final ela fica mais tranquila. Agora quem fica de fato nervoso são meus pais. Meus pais ficam... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Meu pai fica extremamente tenso. Isso os outros me contam, né? Porque eles não me contam, mas os outros me contam que eles realmente ficam bastante apreensivos. Chega em que velocidade? Olha, eu sempre brinco assim que eu não olho a velocidade do carro, eu estou prestando atenção na pista. Mas assim, é uns 220 ali, 230 no final da reta, posta no S do Senna, de repente ali na freada do S. Acredito até que acho que talvez a grande complexidade... Ó, jornalista palpitando sem saber. Eita, como diz meu marido, né? Talvez assim, quando você tá numa reta muito grande, você pegar 200 e poucos por hora... Você está numa reta muito grande, então você sabe que você está atingindo aquilo e você vai diminuir devagarinho e tá tudo certo. Eu, pelo menos, já peguei várias vezes esse tipo de velocidade, tá?
na estrada. Agora, eu imagino que numa pista o negócio é diferente, porque não existe essa reta infinita, Não, né? frear. Você tá ali, de repente, a 200, de repente já tem uma curva ali que você tem que diminuir um monte. Talvez a emoção esteja nisso. Não, e detalhe, a minha categoria, ela não tem ABS e não tem controle de tração. Então você precisa realmente, além de dar uma pressão muito forte no freio, você precisa modular ele e aliviar proporcionalmente Pra não naquele perder o- tempo e também ao mesmo tempo fazer curva, né? Equilibrar o carro e já voltar a acelerar para retomar a corrida. Com outros 20 pilotos fazendo a mesma coisa que você tá fazendo ali do teu lado, né? Eu acho que também o ambiente é hostil, né? É. Mas é fantástico. Eu tenho a Porsche Cup nessa categoria da Trophy, que é uma categoria de entrada. Eles proporcionam tudo para você. Então, eu tenho um mecânico exclusivo, eu compartilho um engenheiro com outro piloto, engenheiro de dados. E eu tenho um coach, que é um piloto profissional, que é o Gabriel Robe. Já é um piloto bem importante no Brasil e é coach da Porsche. Ele acompanha desde o início, né? Todo minha adaptação, e ele está me acompanhando, ele me acompanha online, né? A gente faz treinamento online. Daqui a pouco nós vamos para a pista, ele vai, né, tá junto, me passando todas as orientações. Durante uma parte do treino ele vai do meu lado, então ele vai me corrigindo, vai me ajustando ali para que eu tenha uma evolução naquela etapa. Legal. Eu tenho uma dúvida um pouco mais técnica ali dos bastidores da Porsche. Então você hoje tem uma equipe, tem toda a estrutura. O carro é da equipe, então. Para quem quiser começar a correr, ele paga o ano e aí ele ganha o carro e a equipe. É assim que funciona? Isso, é tudo da Porsche Cup, do Denner Motorsport, né? E eles proporcionam tudo para você, eles entregam um pacote completo. Bateu. Bateu, você tem que pagar. Ixi, Marquinhos. Mas existe um seguro, né? Existe um seguro que você tem uma franquia, você tem um limite que essa franquia cobre. Essa é uma preocupação que está na cabeça de todos os pilotos, né? É fazer uma boa corrida, correr o máximo possível para aprender e não bater. Claro. Né? Então a gente cuida bastante, né? Eu até brinco que no simulador a gente se arrisca, a gente é corajoso e tal. Chega lá é outra história, né? Tem que O cuidar. único simulador que eu já fiz na minha vida foi de um avião, sabia? De pilotar avião? De pilotar avião. E é sensacional. E lá, se você cair, não acontece nada. Não acontece nada. Foi muito engraçado, eu tenho até um vídeo disso. Eu tive a oportunidade de conhecer toda a área de treinamento e oficina da Turkish Airlines na Turquia. E aí tinha lá os simuladores, a gente estava com um grupo de jornalistas e eu tive a oportunidade realmente de poder usar o simulador e ver se eu conseguia fazer o avião subir, né? Não, bom, ainda não sabe nem por onde começar, né? E, gente, é muito igual, né? É muito igual, esse negócio de simulador é incrível, é muito, muito igual. E no caso, você tem um simulador em casa também, que você falou que você treina todo dia no simulador? Eu tenho um simulador simples, né? Eu tenho um equipamento que... Primeiro assim, é até engraçada a história, porque eu entrei na Porsche Cup, cheguei lá achando, né, eu vou sair pilotando, né? Vou ter um técnico aqui. A primeira pergunta que o Robe fez, você faz simulador? Simula Eu falei, eu quem? nunca fiz, não tenho, nunca fiz, nunca... Fala você não tem simulador? Fala o nome de videogame. É tipo o máximo que eu chego a jogar. PlayStation. Não, e detalhe, eu tinha o PlayStation, que é do meu filho, né? Mas eu não... Né, baixei os jogos dos carros lá, mas eu não fazia nada. E aí ele falou, tá, mas você faz track day, você vai pra Pisa? Eu falei, não, nunca fui. Daí ele, bom, vamos lá. Suou frio, né? Mas isso foi importante porque ele começou, assim, do básico comigo. Então a gente foi, né, aprendendo, evoluindo. Ele foi duro quando precisou ser. Quando eu cheguei a evoluir, porque chega um momento na curva de crescimento que você, né, você pode ter aquela baixa por insegurança, medo, né? Então, assim, nas horas que ele precisou pegar firme, ele foi. Isso é importante. Então, aí o que eu fiz? Vou comprar um simulador.
Só que eu queria rápido, daí eu comprei o mais barato. Vocês vão dar risada, mas eu peguei uma cadeira de praia, coloquei um cobertor para não machucar, e para a segunda corrida eu treinei assim. Então, para a primeira corrida não tinha nada. Daí para a segunda corrida eu tenho até foto, eu assim na cadeira de praia, eu assim na fazenda com chapéu, Sensacional. fazendeiro assim, e treinando ali. E ali eu fui baixando o tempo e tal, até eu quebrar. Daí eu quebrei o simulador, um sobrinho meu tinha um encostado lá, um outro. Daí eu comprei dele, adaptei e montei na frente da TV, lá em casa. Daí a minha esposa, tá, beleza, te apoio, né, mas por favor, tudo tem né? limite, né? Daí eu falei, puxa, eu preciso diminuir o tamanho disso aqui. Aí eu peguei um canto lá de casa, coloquei e comprei um VR. Uhum. E aí até hoje eu treino com esse VR. Mas eu venho para São Paulo, eu faço um simulador já que todos os pilotos da Porsche Cup, Stock Car fazem. Aqui eu venho para cá, faço. Sempre quando eu venho para São Paulo, independente se é para corrida ou não, eu marco um horário de simulador, um simulador já mais... Eu tô contente porque a gente conseguiu fechar parceria com a Meliá, né? Nessa edição desse evento aqui. A Meliá vai estar patrocinando o simulador de 3 telas, né? Enquanto no ambiente, tudo lá, que podemos dizer que é um camarote, né? De vocês Isso, lá. é um camarote fechado, né? Isso, para 200 pessoas. Então, um evento incrível. Inclusive, queremos estar juntos em vários aí durante o próximo ano. Eu quero brincar nesse negócio para ver o tamanho do estrago. Você sabe que teu filho brincou, né? A gente foi na Fórmula 1 e o Pedro, filho dela, tá com 18 anos, e ele falou, vô, ele parecia um piloto de rally, ele ficou mais tempo na grama de Interlagos do que na pista. Ele não vai gostar de você ter contado isso. E aí ele ficou, e ele é competitivo, né? E a gente foi almoçar na sequência, e a gente tá almoçando, ele, não, vou voltar lá. Ele voltou lá, porque eu acho que assim, hoje a realidade desses simuladores é impressionante, né? Eu acho que você consegue ter uma precisão de pista, assim, que o pessoal acha demais, que é videogame, né? mas não, é simulador mesmo, né? Acho que hoje você consegue... Não, ajuda muito pra mim. Eu até fico pensando assim, voltando, né? Por que eu não comprei um simulador, não ajustei isso antes, né? Mas também tudo foi um aprendizado pra mim, né? O próprio ambiente da corrida, apesar de eu frequentar como patrocinador, aquela responsabilidade, aquele dia a dia com o coach, com o engenheiro, com o mecânico, eu nunca tive. Então, assim, para mim foi muito positivo também esse choque de responsabilidade que eu precisei ter. Você quer competir agora, você vai ter que treinar em casa, não é assim. Até acredito que não é que a batida que eu tive na primeira corrida foi boa, mas aquilo me trouxe uma atenção maior. Olha, você precisa melhorar. Se preparar, né? Se preparar, precisa melhorar muito. Não deu vontade de desistir? Não. Logo na primeira? Me deu, assim, uma frustração muito grande, assim. Eu confesso, assim, que eu fiquei... Porque a corrida, ela foi muito em seguida, assim. Se eu não me engano, foram 15 dias de uma corrida para outra. Mas eu fiquei 15 dias, assim... chateado. Chateado. A primeira semana, assim, muito. Daí eu ajustei aquele simulador para eu treinar durante uma semana. E daí me deu aquela gana, né? Eu preciso melhorar. E apesar da segunda corrida, pegando as corridas que eu terminei, foi a de pior resultado, vamos dizer assim, a corrida que eu fiquei em quinto, né? Foi a corrida mais emocionante para mim. Foi a corrida, inclusive, que eu cheguei a chorar dentro do carro, porque eu consegui terminar e eu consegui um pódio. Eu cheguei a chorar, não conseguia nem falar com o coach no rádio, né? E daí a hora que eu cheguei, toda a minha família ali, meus filhos... Então aquilo para mim foi bem emocionante, eu consegui romper uma barreira na minha vida, realizar já um objetivo. Puxa, eu tô subindo no pódio, em quinto lugar não importa, eu consegui. Não, conseguiu completar, isso é incrível, incrível. E é muito difícil, porque os pilotos são bons. Sim. Eles são bons, todos se preparando e todos estão na mesma evolução que eu, assim, então as corridas são muito difíceis. E daqui para frente? Quais são os objetivos, os sonhos?
Então, eu já confirmei a participação ano que vem, vou continuar na Trophy, na mesma categoria. Já estou conseguindo mais patrocinadores, né? Então estou ampliando meu grupo de apoio, né? Então eu quero continuar esse próximo ano evoluindo na categoria para que em 2027 eu consiga subir para Challenge, que meu objetivo são 10 anos, pelo menos. Então, hoje eu tenho 44 anos, eu gostaria de chegar aos 54, 55 anos competindo na Porsche Cup. E para isso eu vou exercitar muito network, eu vou trazer os parceiros comigo, eu vou proporcionar para eles um retorno. Então meu objetivo, né, é de trabalho dentro do meu divertimento, né? Digo para vocês assim, em primeiro lugar eu foco esse network, porque só através deles que eu consigo viabilizar minha corrida. Não, ele fala isso agora, né? Com 55 ele vai falar só mais 10 anos, aí com mais 10 anos, bem eu quero... provável, bem provável. Ou quem saiba, eu tenho alguém na minha família que se interessa para que eu esteja junto, porque o ambiente lá é muito legal, né? As pessoas de lá são muita gente boa, a gente se sente muito bem lá, né? Esse ambiente de negócio é o que me motiva também. Bom, a gente já tá, como sempre, passa muito rápido, né? E eu acredito que o grande aprendizado que pelo menos você deixa para nós aqui é como a gente pode se reinventar aos 40, né? E assim, quero fechar nosso bate-papo justamente fazendo essa pergunta para você, ou te pedindo um conselho para quem aí tá com 35 mais, né? E de repente num momento de vida linear, flap, que já é algo bom, obviamente, mas o que fazer nesse caso para encontrar algo que realmente possa se tornar uma grande paixão? Acredite em você, primeiro lugar. Acredite que você pode. E não deixe de fazer aquilo que você sonha, sendo um sonho possível, não deixe. Mesmo que você ache que você está velho ou que passou o tempo, faça. Eu até brinco. Eu às vezes eu tô lá, poxa, aquele cara lá comemorou aniversário lá no Instagram. Que ele tem 30 e poucos anos, eu achava que ele era até mais velho, porque a gente se sente mais novo. Mas, na verdade, se sinta capaz e acredite que você pode. Se concentre, tenha foco, né? Faça isso junto com as pessoas que você ama, porque elas que vão te apoiar, tua família ou quem seja que esteja com você. E aproveita a tua vida, porque é o que nós temos que fazer. Muito rápido, né? Passa rápido. Bem legal. Obrigado, Guilherme, pela presença. Obrigado. Acho que foi incrível, foi um aprendizado, dá vontade de ir pra pista, né? Ou de realizar o sonho. Acho que foi muito legal ter você aqui com a gente. Muito boa sorte, né? Que pegue pódio. Que finalize a corrida. Vamos brigar pelo primeiro P1 do ano. Acho que tá na hora, né? E é isso aí. Obrigada. Obrigado.